Irmãos, eu peço que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. Nós estamos nesta série Livres em Cristo, estudando a carta de Paulo aos Gálatas, e nós chegamos agora no capítulo de número 5. E a passagem que nós veremos nesta noite compreende dos versos 1 até o verso 12 do capítulo 5. Eu pedirei aos irmãos que prestem bastante atenção na leitura desta passagem. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós, no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, a Tua palavra foi lida e nós pedimos da Tua misericórdia e graça que nos ajude neste momento, ó Deus, a entendermos, a praticarmos esta sagrada Escritura, esta revelação que o Senhor nos dá e que seja de maneira especial para a vida de cada um aqui, ó Pai. Faça a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda que a justificação seja uma obra apenas de Cristo, uma obra que somente Ele poderia fazer, pois somente Ele conseguiria fazer, a santificação, a prática de boas obras, que só é possível por causa da justificação em Cristo Jesus, é exigida de nós, filhos de Deus. E a partir do capítulo 5, como foi dito semana passada pelo pastor Rosivaldo, Paulo começará a falar das coisas práticas que os crentes devem fazer, uma vez que eles não devem viver pela lei e sim pela graça. Começa aqui então, Paulo, falar de boas obras e coisas que diz respeito à jornada da santificação. E no versículo 1, que é como se fosse um resumo daquilo que Paulo, é uma dobradiça, ele vinha falando dos conceitos sobre lei e graça, e aí ele vai virar a esquina agora. E esse versículo 1 é muito importante para o entendimento dessa transição, daquilo que vinha sendo falado para aquilo que Paulo começará a falar. E ele começa dizendo, você pode verificar nas Escrituras, que Cristo nos libertou. Meus irmãos, que tipo de libertação foi essa que Cristo nos deu? Foi uma libertação definitiva. Cristo libertou aqueles que o Pai lhe deu de uma vez só. Definitivamente.
Sua obra foi perfeitamente feita e aplicada também pelo Espírito Santo de maneira perfeita nos corações dos filhos de Deus. É muito importante que você saiba que quando Paulo coloca Cristo nos libertou, ele não está deixando dúvidas de que essa libertação teve ou terá por acaso algum obstáculo ou algo que no meio do caminho a cancelará. Não, de maneira alguma. Paulo está afirmando, ele nos libertou, e não há discussão. Ele nos libertou, e você não precisa fazer mais nada para ser liberto, para ser justificado diante do Senhor, porque Cristo já fez tudo o que era necessário. E essa libertação é a chave que possibilita o cristão entrar na vida de santificação. Sem a justificação, não há santificação. Alguns, na Idade Média, confundiam a justificação com a santificação. Era esse o dilema de Martinho Lutero, por exemplo. Ele achava que para ser justificado, ele precisava fazer coisas e por isso, por vezes, ele se autoflagelava. Mas não. Há a necessidade de santificação, onde é uma obra que nós também fazemos, mas somente porque a justificação feita apenas suficiente e eficientemente por Cristo é que foi feita, que dá a possibilidade de nos santificarmos. Sem a libertação de Cristo, a chave para a santificação, o homem fica preso. O homem está encarcerado. O homem é escravo. Sem qualquer capacidade de ter desejos para o Senhor. Sem qualquer possibilidade de fazer coisas que agradem o nome do Senhor. Sem a justificação, sem a libertação, não há essa possibilidade. É por isso que Paulo coloca no início desta parte onde ele vai falar de coisas práticas, de amor ao próximo, de amor a Deus, de fruto do Espírito Santo, ele vai falar, vocês foram libertos, e é por isso que vocês vão conseguir fazer as coisas que eu começarei a falar para vocês fazerem. E uma vez libertos, uma vez que os Gálatas entenderam, ok, nós fomos libertos de uma vez por todas, Paulo, ele dá duas exortações. Nós vemos no texto, ainda no versículo 1, que a primeira exortação é, permanecei firmes. Esse pois, no meio aí, permanecei, pois, firmes, significa justamente que é uma consequência da libertação. Olha, vocês foram libertos, então, permanecei firmes. E essa permanência, meus irmãos, tem de ser buscada dia após dia. Não é somente nas programações da igreja, ou somente em meios eclesiásticos, ou somente em meio aos irmãos da fé. Não. Essa permanência firme em Cristo deve ser buscada diariamente. Em seu cotidiano, as pessoas devem entender que você busca permanecer firme em Cristo, uma vez que você foi liberto por Ele. E uma vez que dia após dia os Gálatas teriam de buscar permanecerem firmes, vem a consequência da outra exortação que Paulo dá, da segunda exortação, que ainda no versículo 1 é que está essa exortação. Quando ele diz, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, uma vez que os Gálatas entenderam, nós fomos libertos, nós permanecemos firmes, nós não seremos colocados novamente a jugo de escravidão. É justamente isso, não seremos colocados. Aquelas pessoas, aqueles judaizantes que até aqui, eu imagino que os irmãos já compreenderam que o que os judaizantes queriam dos Gálatas era fazerem com que eles se circuncidassem, com que eles cumprissem a lei de Moisés para alcançar mérito diante de Deus. E
essas pessoas, esses judaizantes, queriam colocá-los novamente em jugo de escravidão. Queriam encarcerá-los novamente, prendê-los mais uma vez. Mas quando Paulo diz aqui, vocês foram libertos, permanecei, pois, firmes, sabe o que vai acontecer com vocês, meus irmãos Gálatas? Vocês não serão colocados novamente em jugo de escravidão. Vocês saberão o que Deus fez por vocês através de Cristo Jesus, e agora vocês saberão qual o lugar de vocês nessa obra, que é na jornada de santificação, mas não, e de maneira alguma, na justificação. Sendo assim, meus irmãos, buscando andar no caminho da libertação graciosa de Cristo, nenhum líder judaizante poderia colocar fardos sobre os Gálatas. E eles precisavam entender e aplicar isso. Aplicar a liberdade que Cristo conquistou a eles. A liberdade de ter de cumprir a lei para ser salvo. A liberdade de ter de se cortar, de se circuncidar para ser salvo. A liberdade de ser obrigado a observar cada vírgula da lei para ser salvo. Eles precisavam entender e aplicar a liberdade que Cristo conquistou a eles. E Paulo disse também, certa vez, aos romanos, o seguinte: assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Nós, quando não regenerados, quando ainda o Espírito Santo não aplicou na história da nossa vida a salvação que foi predestinada desde antes da fundação do mundo, nós até esse momento somos ávidos, somos desejosos de fazer coisas que não agradam a Deus. Se possível, nós usamos o nosso tempo. Se possível, nós usamos o nosso dinheiro. Se possível, nós fazemos várias coisas e movimentamos várias coisas para afrontar o Deus Criador. Mas isso antes de sermos alcançados pelo Espírito Santo. Fato é que antes desse momento, a nossa vida é de rebeldia contra Deus. E o que Paulo fala aos romanos, e logicamente aplica aos Gálatas, aplica a nós hoje, da mesma maneira que ávidos vocês faziam coisas erradas diante do Senhor, pecavam, afrontavam o seu nome, agora quando vocês eram escravos, agora libertos, livres em Cristo, vocês devem se utilizarem do seu tempo, se utilizarem dos seus recursos financeiros, se utilizarem dos seus relacionamentos, se utilizarem de tudo aquilo que vocês são e daquilo que vocês têm, para servirem à justiça para a santificação. Meus irmãos, nós fomos libertos por Cristo. Definitivamente. O que você tem feito com essa liberdade? Será que é como um pássaro que tem toda a floresta para voar, mas prefere ficar dentro de uma gaiola? Preso. Aquilo que nós temos, agora livres, devemos dedicar ao Senhor. É interessante que Jesus Cristo enfrentou esses judaizantes quando estava andando aqui nesta terra. E a esses judaizantes que colocavam fardos pesados nas pessoas, jugo impossível de ser carregado nas pessoas, ele disse às pessoas que estavam com esses fardos: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muita gente lê esse texto em momentos
e aplica esse texto a momentos de angústias e tristezas e abatimentos profundos, logicamente que o Senhor está de braços abertos para nos abraçar nos momentos em que estamos tristes. Mas o contexto dessa passagem diz respeito a justamente aquilo que os judaizantes estavam fazendo com os gálatas, colocando sobre eles lei, jugo e fardo que eles não precisavam carregar. E nas palavras do apóstolo Pedro, no concílio de Jerusalém, jugo e fardo que nem mesmo os pais e nem eles mesmos carregaram. Portanto, quem são os judaizantes para colocar no mais pequenino que seja esse fardo? Sabe, meus irmãos, às vezes a gente está na pele dos judaizantes. Como assim, Cleiton? Você está dizendo que eu coloco fardo e jugo sobre as pessoas? Por vezes, nós fazemos isso, meus irmãos. Quando vemos alguém que achamos ser superiores a ele, nós o deixamos de lado e pensamos que ele não merece a graça do Senhor. Afinal, olha que vida miserável que ele tem. E a gente passa a colocar regras, tradições e tantas coisas para que ele venha a merecer a graça do Senhor. Quem somos nós para fazer isso? Por vezes olhamos ao lado e fazemos isso com os nossos irmãos. Por vezes estamos na pele dos judaizantes. E ao invés de levantarmos as mãos para os céus, nos prostrarmos diante do Senhor e agradecermos pela sua misericórdia e graça, nós, na verdade, oprimimos as pessoas. Mas Cristo é aquele que chama aqueles que estão presos a fardos e jugos pesados. E uma vez libertos por Cristo, somos filhos de Deus. Sendo assim, não há por que vivermos como escravos, ou atemorizados diante de leis, que tentam nos obrigar a cumprir para sermos salvos, pois já recebemos o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. Nós fomos adotados, somos filhos de Deus. Não faça igual o filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo em seu lar. O filho pródigo, como o pai disse quando ele retornou, meu filho, tudo que eu tenho é seu, você poderia desfrutar de tudo isso. Mas no desejo de se libertar, ele foi de encontro ao cárcere, à prisão. No desejo de ser livre, ele virou escravo do seu próprio querer. Não faça como o filho pródigo. Nós temos o nosso paizinho. E depois de fazer essa introdução, meus irmãos, Paulo vai dizer 3 coisas que aconteceria ou aconteceu aos Gálatas caso eles dessem ouvidos aos judaizantes e se circuncidassem na intenção de ter méritos diante do Senhor. Vemos isso, meus irmãos, nos versos 2 a 4, essas 3 coisas que Paulo falou aos Gálatas. Paulo diz no versículo 2 o seguinte, preste atenção: se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. No que diz respeito à libertação, o cumprimento da lei não seria útil. No que diz respeito à libertação, à justificação. Portanto, Paulo está dizendo que é, na verdade, o contrário que os Gálatas deveriam fazer. Se eles dependessem dela, eles estariam perdidos. Mas eles já foram libertos, eles não precisam entrar nesse jugo. E de Cristo de nada vos aproveitará. Cristo, aqueles que foram circuncidados, no último dia, naquele dia, no dia do juízo, ele não olhará para essas pessoas e dirá: olha que maravilha, você foi circuncidado. Entre na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Não. Cristo isso não tem valor algum diante de Cristo. A circuncisão não tem valor diante de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aos Gálatas.
Irmãos Gálatas, o que vale vocês, do que vai valer vocês se circuncidarem, se cortarem, se no dia do juízo isso não terá nenhum valor? Essa foi a primeira coisa que Paulo diz aos Gálatas, aqueles que estavam vindo os judaizantes, ou por acaso os ouviriam. Mas ainda há uma segunda coisa no versículo 3. Ele vai dizer no versículo 3 o seguinte: a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Paulo está testificando isso novamente. Meus irmãos, quando ele passou lá na viagem missionária, falando para os Gálatas, ele já tinha falado isso. Meus irmãos, aquele que se deixa circuncidar será obrigado a guardar toda a lei. E aqui na carta, ele tem que novamente testificar isso. Todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Paulo está dizendo que aqueles que se deixavam circuncidar-se para obterem méritos, eles teriam de viver então pela lei. Vestiu a camisa, vai torcer para aquele time, vai jogar por aquele time, não vai sair daquele time. Mas esta é uma vida de opressão. Você ter de guardar toda a lei para que você seja salvo. Pois, preste atenção, é justamente no singular que está a palavra. E justamente do jeito que está, é que é. É lei e não leis. Deus deu lei. É por isso que Tiago adiantou. Aquele que tropeça em um ponto da lei, tropeçou em todos. Será julgado por toda a lei. Porque é uma lei de um só Deus, uma vontade, um só decreto, uma só obediência. Se você quer se circuncidar, ok, mas você estará obrigado a guardar toda a lei. Essa foi a segunda coisa que Paulo disse àqueles que queriam ouvir os judaizantes. Mas ainda há uma terceira coisa no versículo 4, quando ele diz o seguinte: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. Antes ele falou, a todo homem que se deixa circuncidar, e no versículo 2 também, se vos deixardes circuncidar. Aqui quando ele diz a frase, justificar-vos na lei, vós que procurais justificar-vos na lei, é a mesma coisa, ele trocou as palavras, mas é justamente isso. Você que procura se circuncidar e cumprir toda a lei para ser justificado diante do Senhor, sabe o que aconteceu com você? Duas coisas agora. Dentro dessa terceira coisa que Paulo está dizendo aos Gálatas, ele diz que há duas consequências deles quererem se justificar na lei. E são as seguintes coisas: vocês se desligarão de Cristo e decairão da graça. Interessante notar o seguinte, meus irmãos, a palavra desligastes aqui pode também ser traduzida como vocês foram cortados. Interessante notar que a circuncisão é um corte. Aqueles que se cortavam, na verdade, realmente, eles estavam sendo cortados duas vezes. Tanto fisicamente, quanto espiritualmente. Estavam sendo cortados de Cristo. Só que outra coisa que nós precisamos prestar atenção em relação a essas duas palavras, desligastes e decaístes, é que elas têm o mesmo aspecto que a palavra libertou. Você se lembra quando eu disse que a palavra libertou significa que Cristo nos libertou de uma vez por todas? Você se lembra que quando eu disse que Cristo nos libertou, eu disse que Ele nos libertou definitivamente? Meus irmãos, aqui tem o mesmo aspecto. Aquelas pessoas que não se arrependem e que continuamente querem se justificar pelas suas obras, pelos seus feitos, por aquilo que são, esses definitivamente não estão ligados a Cristo e não estão ligados à graça de Deus. Definitivamente.
Meus irmãos, é o que Paulo está dizendo. É o que a Bíblia está dizendo. E nós aceitamos. Aqueles que não reconhecem sua pequenez, o quanto é miserável e precisa do Senhor, está destinado a perecer. Você tem buscado se justificar pelas obras? Paulo disse 3 coisas aos Gálatas que queriam se circuncidar. E dentro da terceira coisa ele disse que aconteceria 2 coisas, terríveis coisas. Porque da mesma maneira que Deus libertou antes da fundação do mundo os que são seus, meus irmãos, estão predestinados a estar desligados e decaídos da graça. Aqueles que tentam continuamente, sem arrependimento, se justificar pelas obras. Isso pode ser mais sutil do que a gente pensa. Portanto, não se deixe enganar. E Paulo diz essas 3 coisas aos que estavam se circuncidando para obterem méritos em si mesmos. E por 2 razões ele diz isso. Lembre que eu estou propositalmente dizendo aqueles que queriam se circuncidar para obterem méritos por si mesmos. Essa frase é proposital, porque, meus irmãos, o erro não está na circuncisão em si. Deus mesmo a instituiu aos patriarcas. O erro está em você pegar isso que você fez, se apoiar nisso e dizer: está aqui, ó Deus, as minhas obras, me justifique, por favor. Esse é o erro. E Paulo diz essas coisas aos Gálatas por 2 razões, e essas razões estão nos versos 5 e 6. Olha o que diz o verso 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Meus irmãos, não é na circuncisão, não é na lei, não é nas obras da carne que os crentes devem esperar. A esperança do crente está em algo muito maior. A esperança do crente não está em seus passos, em sua vida diária, em sua vida fervorosa, em sua vida piedosa. A esperança do crente está justamente naquela dobradiça que a gente viu no primeiro verso do capítulo 1. Está na libertação que foi dada, de uma vez por todas, por Cristo Jesus. Paulo diz: aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Nós não temos justiça nossa. Nós não temos justiça própria. O que temos é confiar na justiça de Jesus e em sua obra diante do Senhor. É por isso que muitas vezes as pessoas estranham e até interpretam que a salvação é pelas obras, quando há textos que dizem que no último dia Deus julgará cada um segundo a sua obra. Será assim mesmo. Sabe por quê? Porque os filhos de Deus estarão representados não pelas suas obras, mas pela obra de Cristo Jesus na cruz. Glória a Deus por isso. Cristo Jesus enfrentou a ira. Cristo Jesus morreu no madeiro. Cristo Jesus se humilhou para que nós tivéssemos esperança. É por isso que Paulo diz: irmãos Gálatas, não se iludem com essas coisas, porque a nossa esperança não está nessas coisas. Pelo Espírito nós aguardamos a justiça que provém da fé, somente a fé e não obras, e somente em Jesus Cristo. Não é fé na fé, não é fé como em igrejas nós verificamos que depositam fé no líder, ou fé em si mesmos, mas é fé em Cristo Jesus. Essa é a primeira razão. A segunda razão por que Paulo diz essas coisas está no versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor.
Paulo já tinha dito que a circuncisão de nada seria aproveitada, mas agora ele coloca novamente a circuncisão e acrescenta a incircuncisão. Olha, Cristo não vai olhar com acepção de pessoas no dia do juízo e dizer: você que é circuncidado morará na avenida mais movimentada do céu. Não. E você que não é circuncidado vai morar na vila. Não. Meus irmãos, não há essa acepção. Nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum. Mas a fé que atua pelo amor. Como foi libertador para Martinho Lutero saber dessas verdades. Quando ele se deparou com um texto: o justo viverá pela fé. É essa fé que Paulo está dizendo aqui. Aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, e nós, só em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem a incircuncisão tem valor. Mas o que tem valor? A fé que atua pelo amor. E quando Martinho Lutero se deparou com essa verdade, ele se disse numa carta quase que ele tinha raiva do Senhor, ele era intrigado com o Senhor. Porque como Deus poderia pedir coisas tão pesadas para ele? Por isso ele se autoflagelava, por isso ele se angustiava. Mas é porque ele não tinha entendido que Cristo já tinha feito no lugar dele, e a justificação não tem nada a ver com a santificação. Ou melhor, a justificação é feita somente por Cristo, e por consequência dela nós conseguimos, pela graça, vivemos a jornada de santificação. É por isso que Paulo diz: não adianta vocês ouvirem os judaizantes. Somente a fé, nada mais. Logicamente, meus irmãos, como eu estou falando, aqui vai começar a falar sobre santificação. E a fé, nas palavras do apóstolo Pedro, ele vai dizer que a fé deve ser associada à virtude, ao conhecimento, ao domínio próprio, à perseverança, à piedade, à fraternidade, ao amor. Nós precisamos, agora livres, vivermos para a glória de Deus. E com tudo que somos, tudo que temos, fazermos essas coisas. E depois disso, Paulo agora se vê mais uma vez perplexo. Nós vemos esse tom de perplexidade, de surpresa de Paulo algumas vezes durante a carta. E mais uma vez, ele parece estar com esse tom de perplexidade. Ele interroga os leitores, os Gálatas, com a seguinte pergunta no versículo 7. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Quem atrapalhou vocês? Quem fez vocês caírem? Quem iludiu vocês? Para que vocês dessem mais ouvidos a eles do que à verdade. Meus irmãos, olha como é sério a ilusão que os Gálatas estavam tendo. Eles eram impedidos de continuar a obedecer à verdade. Eles, em outras palavras, de maneira mais literal, eles eram impedidos de ser chamados pela verdade, de ser persuadidos pela verdade. Tamanha era a atenção que eles davam para os judaizantes. Mas Paulo diz: olha, vocês podem acreditar que de mim não veio essas coisas. Ele diz no versículo 8, esta persuasão não vem daquele que vos chama. Quando eu preguei a vocês, eu disse, e agora eu estou tendo que testificar novamente, agora eu estou tendo que falar de novo, mais uma vez. Isso que vocês estão ouvindo não vem de mim. Paulo inicia falando aqui, esta persuasão não vem daquele que vos chama, e parece que ele vai jogando algumas frases a partir de agora, mas a gente consegue compreendê-las quando vê o todo. Depois ele dizer, olha, vós corrieis bem, quem vos impediu de continuarem a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem de mim, que vos chamei, que preguei o evangelho a vocês.
Um pouco de fermento leveda toda a massa. Como assim, Paulo? Você estava falando de persuasão, agora vem falar de pão? Ele está dizendo aqui justamente o seguinte: no meio dos Gálatas, haviam pessoas, seja o menor número que seja de pessoas, estavam contaminando, influenciando negativamente os outros crentes. Meus irmãos, quem faz bolo, quem faz pão, ou quem vê alguém fazendo bolo ou pão, sabe. Você coloca 1 quilo de farinha, 1 quilo de laranja, 1 quilo disso, 1 quilo daquilo outro, e 1 colher de chá de fermento. E aquela colher de chá de fermento tem poder para fazer crescer toda a massa. Pode ser o mínimo que seja. Ela vai fazer crescer. E é isso que Paulo estava dizendo aqui. Tome cuidado. Porque mesmo que seja 2 ou 3 no meio de vocês, falando essas coisas, aderindo essas coisas, se adequando à circuncisão, aos judaizantes, eles começarão falando aqui, falando ali, falando acolá, e vos contaminarão. Um pouco de fermento pode levedar toda a massa. Mas aí, Paulo novamente volta e diz, eu tenho uma confiança, eu tenho uma fé. Ele vai dizer no versículo 10 o seguinte: confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Paulo, ele está falando aqui, não porque ele era o pregador de multidões, ou porque ele era o autor de cartas mais hábil que existia naquela época, ou porque ele redigia suas cartas de maneira tão persuasiva que as pessoas não ouviriam mais ninguém. Ele está dizendo essas coisas porque ele crê que se Cristo libertou, ele libertou definitivamente. É por isso que ele entendia, meus irmãos, ainda que um pouco de fermento possa levedar toda a massa, se você é liberto por Cristo, você não se verá de novo a jugo de escravidão. Você pode, por vezes, sofrer por se colocar ou ser colocado nessas posições. Mas Paulo crê, porque a obra de Cristo é suficiente, que, ainda que por alguns momentos, algumas pessoas se colocavam ou eram colocadas a jugo de escravidão, eles não permaneceriam assim. Porque a obra de Cristo é infinitamente maior, infinitamente melhor. E aí, por conta disso, Paulo ainda no versículo 10 diz o seguinte: mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Aqui mais uma vez nós vemos a indicação de que Paulo não estava falando dos inimigos dele. Olha como eles estão sendo os meus concorrentes na pregação aos Gálatas. Não. Ele entendia que aquelas pessoas, por pregarem uma palavra que não vinha do Senhor, eram inimigos do Senhor. Porque ou você está com Cristo, ou você não está com Cristo. Ou você ajunta com Cristo, ou você não ajunta com Cristo. E ele, agora no versículo 11, a gente vai entender por que ele diz: esta persuasão não vem daquele que vos chama. Que persuasão? A persuasão que impedia os Gálatas de continuarem sua jornada bem, continuarem na jornada da graça. E ele vai dizer, agora no versículo 11 a gente vai entender por que ele disse isso, porque ele diz o seguinte: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Parece que alguns irmãos lá estavam querendo se apoiar na própria fama de Paulo entre aquela igreja, entre aquelas igrejas, dizendo, olha, até mesmo Paulo pode estar falando isso. Até mesmo o apóstolo Paulo pode estar falando essas coisas. É por isso que Paulo já contrapõe. Esta persuasão não vem de mim. E também, se eu pregasse ainda a circuncisão, por que eu ainda estou sendo perseguido? Por que os judaizantes ainda me perseguem? Por que eles querem que eu pare de pregar? Que eu pare de pregar? Por que eles querem essas coisas?
Além disso, eles não precisariam me perseguir. Eles não precisariam ficar escandalizados. Eles não precisariam pregar outras coisas. Eles não precisariam enviar missionários a vocês, porque eu já estou aqui como representante deles. E o escândalo da cruz estaria desfeito. O escândalo do somente a cruz, somente Cristo, somente a fé, somente a salvação em Deus estaria desfeito se eu pregasse aquilo que eles estão falando, que eles possivelmente estão falando que eu estou pregando. Mas Paulo não estava pregando aquelas coisas. E parecia haver pessoas que acusavam ele de pregar essas coisas. E aí, mais uma vez, antes ele disse, com toda certeza, aqueles que vos perturba, seja ele quem for, aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Ele falou isso de maneira afirmativa, com certeza. E aqui ele vai expressar um desejo intrigante. Um desejo que a gente pode ler e pensar, Paulo, olha o que ele diz no versículo 12. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Como assim, Paulo? E o amor? E o amor ao próximo, Paulo? Paulo, você está falando para eles se cortarem. Mais interessante, mais uma ligação a se cortar. Ele falou, aqueles que se cortam serão cortados de Cristo. E tomara que se cortem aqueles que estão falando para vocês se cortarem. Meus irmãos, aqui a gente precisa prestar atenção numa coisa. As imprecações, que são os desejos de que alguém se dê mal, só são válidos se esses inimigos são do Senhor. Nós vemos Salmos fazendo isso e vemos Paulo fazendo isso agora. Agora, essas orações não é para você orar pelo seu vizinho que fica com som até depois da meia-noite. Ou para o seu irmão que está enchendo sua paciência. Ou para qualquer outra pessoa que você está bravo. Não. Isso consistiria num pecado gravíssimo. Agora, nós vemos na Bíblia pessoas pedindo para que reis maus fossem derrubados. Para que falsos profetas parassem de pregar. Nós vemos os salmistas dizendo, ó Deus, até quando o Senhor ficará sem punir os seus inimigos? Em Apocalipse nós vemos as pessoas diante do Senhor, no 5º selo, eles dizendo, ó Senhor, até quando o Senhor vai deixar de julgar essas pessoas? Porque são inimigos do Senhor. Da mesma maneira que a gente ora para que os cristãos, em lugares onde eles são perseguidos, prevaleçam, em contrapartida nós oramos para que aqueles que os perseguem parem de os perseguir. Se Deus quiser, sendo convertidos, mas sendo da vontade do Senhor, morrendo e parando de cometerem atrocidades contra o povo de Deus. Cuidado para que você não faça orações imprecatórias a irmãos seus ou por rixas pessoais. Meus irmãos, para concluir, Cristo nos libertou definitivamente. Por isso, não ouça as pessoas que querem colocar em você alguma coisa que por você mesmo você se justificará diante do Senhor. Porque se você fizer isso, você estará desligado de Cristo e decaído da graça. Porque, na verdade, a nossa esperança não está nessas coisas, e sim em Cristo, na graça de Deus, na obra salvífica perfeita, eficiente e suficiente de Cristo, na cruz. Nós somos livres. Somos libertos, não somos mais escravos e devemos viver fazendo jus a essa condição que Deus conquistou para nós.